Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na semana passada, a gente começou a ver as leis de Newton, a gente viu a primeira lei, que é a lei da inércia. Vamos continuar então, vamos ver a segunda lei de Newton. Do que se trata é o que é conhecida como segunda lei de Newton. Vamos revisar rapidamente do que falava a primeira lei. A primeira lei de Newton, a inércia, fala que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Por exemplo, se você tem alguma coisa que está em repouso aí em cima da sua mesa agora, isso vai continuar em repouso eternamente, até que uma força atue sobre esse objeto, até que você vá lá e coloque a mão nesse objeto, que você empurre esse objeto. Então ele sai do repouso. Então, para você alterar a velocidade de um corpo, você precisa atuar uma força sobre esse corpo. Então, quando você aplica uma força, ou quando um corpo recebe a ação de várias forças, mas o resultante dessas forças é diferente de zero, ele altera a sua velocidade. Alterar a velocidade, isso é um conceito da cinemática. Alterar a velocidade significa acelerar um corpo. Aceleração, o significado da palavra aceleração significa alteração da velocidade. Então, uma força resultante, diferente de zero, quando atua num corpo, ela altera a sua velocidade, ela causa uma aceleração. Se não tiver força resultante, não vai existir aceleração, não vai existir alteração de velocidade, então o corpo vai manter aquele estado de movimento. Se está em repouso, continua em repouso. Se está no movimento em linha reta com velocidade constante, vai continuar em linha reta com velocidade constante. Essa ideia da inércia, isso é do Galileu. E foi pensando nisso que o Newton formulou o que hoje a gente conhece por segunda lei, que é justamente a explicação matemática de que quando uma força atua num certo objeto, ela causa uma aceleração nesse corpo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como é que isso funciona. Isso aqui foi o que nós vimos no último vídeo, a definição de inércia. Então todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. Ou seja, então vamos escrever aqui, ó. Então se eu tiver uma força resultante, caso ela exista, e ela atuar num corpo, ela gera uma alteração de velocidade, que nós vamos chamar de aceleração, azinho de aceleração. Lembrando que a aceleração significa mudança de velocidade. Só fazer uma observação rápida aqui, isso aqui é um conceito da cinemática, mas para não ficar uma situação muito perdida, velocidade de um corpo ela é medida em metros por segundo, oficialmente, tá? Então a velocidade ela é medida em metros por segundo. No dia a dia, a gente usa quilômetros por hora. Ninguém usa metros por segundo para nada. Todo mundo usa quilômetros por hora, até para fins legais. Tá? O CTB, por exemplo, mostra tudo em quilômetros por hora, mas a unidade oficial é metros por segundo. Por causa disso, é muito comum as questões trazerem as velocidades dos objetos em quilômetros por hora para você transformar para metros por segundo, porque é a unidade oficial. E como é que você transforma isso? É só você dividir por 3,6. Então, uma velocidade qualquer em quilômetros por hora, quando você divide o valor por 3,6, automaticamente esse valor se transforma em metros por segundo. Por exemplo, 72 km por hora
é a mesma coisa que 20 metros por segundo, porque 72 dividido por 3,6 é 20, beleza? E quando o valor da velocidade varia para mais ou para menos, ou seja, quando o corpo sofre uma aceleração, quer dizer que necessariamente está atuando ali uma força resultante diferente de zero, ou a inércia venceria. Só que é qualquer força que causa uma aceleração? Não, depende. Imagina o seguinte, imagina que você quer mover uma caneta que está em cima da sua mesa agora. Você vai lá, faz uma forcinha qualquer, uma forcinha vagabunda que seja, porque a caneta é muito levinha, ela vai se mover, ela vai ter uma aceleração. Essa mesma forcinha que você fez, se você for lá no guarda-roupa agora e fizer no guarda-roupa, ele não vai se mexer. Essa força não vai ser suficiente para você vencer a inércia do guarda-roupa. Por quê? Porque ele é pesado. Então, para essa situação acontecer, é importante levar em conta a massa do corpo. Interessante aqui, ó, a massa do corpo, ela me diz justamente sobre a inércia. A massa é uma medida da inércia. Quanto mais massa o corpo tem, mais inércia ela tem. E ele tem o corpo. Quanto mais massa um corpo tem, mais tendência ele tem de manter aquele estado de movimento. Dificilmente o guarda-roupa vai sair do lugar, porque eu preciso de muita força para vencer essa inércia desse guarda-roupa. A caneta não. Qualquer forcinha que eu fizer, ela pode acabar se movendo para algum lugar. Então a massa, ela mede a inércia. A massa é uma medida da inércia. A massa é uma medida da inércia, beleza? Pensando nisso, foi que o Newton conseguiu juntar essas três variáveis. Força resultante interagindo com a massa, gerando uma aceleração, gerando uma variação de velocidade. Foi aí que ele equacionou, então, a sua, ou que a gente conhece por segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, vamos escrever aqui, ó. Segunda lei de Newton, ela nos diz matematicamente o que acontece para vencer essa inércia, ou seja, força resultante atuando numa certa massa me gera uma aceleração, me gera uma variação de velocidade. Só uma observação sobre aceleração. Aceleração significa mudança de velocidade. Matematicamente, olha o que eu estou dizendo. Aceleração significa mudança, variação de velocidade dentro de um certo intervalo de tempo. Essa letra grega delta, sempre que você vê ela aqui, ó, esse delta, isso aqui significa variação. Variação de qualquer coisa, tá? Variação de tempo, de dinheiro, de inflação, de velocidade, não importa. E variação na matemática sempre é o valor final menos o valor inicial. Por exemplo, quando você vê lá no jornal falando que a inflação variou, subiu 1%, por exemplo, no último ano. Como é que é feita essa conta? É o valor de agora, o valor do fim, menos o valor do início, o valor que estava lá no começo. O dinheiro na poupança aumentou, rendeu, variou tantos reais. Como é que eu fiz essa conta? O valor final, que eu tenho agora, menos o valor de início. Então, isso é variação. A temperatura do dia variou. É a temperatura de agora menos a temperatura do início, do dia. E repare que esse valor pode ser positivo ou negativo. Tá? Uma variação positiva significa que teve um aumento da grandeza. Uma variação negativa significa que teve uma diminuição.
da grandeza. Então, para simbolizar esse conceito de variação, de valores de grandezas que variam, a gente usa a letra grega delta, que é esse triângulo. Então, o que é uma aceleração? O que significa acelerar? Significa variar a velocidade de agora menos a que estava no começo, dentro de um certo intervalo de tempo. Né? Quanto tempo demorou para isso acontecer? É assim que a gente calcula uma aceleração. E como é que mede a aceleração? A unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. Isso aqui é uma aulinha de cinemática, tá? Antes da gente voltar aqui para a dinâmica. E o que significa isso aqui? Metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, vamos supor que a aceleração de um corpo seja de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui significa que a velocidade do corpo está variando 1 metro por segundo a cada segundo. Então, se o corpo, por exemplo, está agora a 10 metros por segundo de velocidade, no próximo segundo vai estar 11, no próximo segundo vai estar 12, no próximo segundo vai estar 13 e assim sucessivamente. Ah não, a aceleração do corpo é de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Que a velocidade do corpo varia 5 metros por segundo a cada segundo. Se agora o corpo está a 15 metros por segundo, por exemplo, daqui a um segundo vai estar a 20, daqui a um segundo vai estar a 25, mais um segundo 30, mais um segundo 35, mais um segundo 40, e assim vai. A aceleração gravitacional no planeta, que a gente chama de G, ela vale mais ou menos algo muito próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, quando um corpo cai no nosso planeta, ele cai com um ganho de velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Isso é muita coisa. Isso é um valor muito alto. Isso quer dizer que no primeiro segundo de queda, quer dizer, passou um segundo que o corpo está caindo, ele tem velocidade de 10 metros por segundo. Mais um segundo, 20. Mais um segundo, 30. E assim vai. Isso é bastante coisa. Tá? Isso é bastante coisa. Então, essa é a ideia da segunda lei de Newton. Se você então aplica uma força, ou se tem várias forças atuando num corpo, e a resultante dessas forças é diferente de zero, então esse corpo vai acabar alterando a sua velocidade. Se a força resultante for zero, se esse FR, força resultante, for zero, se a soma das forças for zero, ou né, se não tiver nenhuma força, então não tem alteração de velocidade. Aí você volta no conceito da inércia. Certo? Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente ver como é que isso funciona. Olha só. A força resultante sobre um corpo de 70 kg de massa é 280 newtons. A aceleração desse corpo vale 4 metros por segundo ao quadrado. Olha as informações que a questão nos deu. A força resultante que atua num corpo é de 280 newtons. Ele tem uma massa de 70 kg. Eu quero saber qual é a sua aceleração, qual é o seu ganho de velocidade. Quando nós formos usar a fórmula, fica de olho nas unidades, tá? Fica de olho nas unidades. Deixa eu voltar aqui, ó. A força resultante sempre em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, se a força não tiver em newton, tiver, por exemplo, kilonewton, tem que passar para newton. Se a massa não tiver em quilograma, tiver em grama, por exemplo, tem que passar para grama, beleza? E dificilmente a aceleração não estará em metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos lá. A força resultante falou para nós, vale 280. A massa 70. Passo 70 dividindo aqui, ó. 280 por 70, 28 por 7,
4 metros por segundo ao quadrado. Então tá, certo? Esse corpo, nessa situação, esse corpo de 70 kg recebendo uma força resultante de 280 newtons, ele vai ter um ganho de 4 metros por segundo de velocidade a cada 1 segundo. Tá bom? Questão 2. O automóvel acelera de 0 a 108 km por hora em 10 segundos. Sendo a aceleração constante a massa do automóvel de 1.200 kg, a força resultante no automóvel vale mais que 4 newtons. Ele quer a força resultante. Repara aqui, ó. Força resultante. Eu não sei quanto vale, é o que ele quer. Repara que a massa, ele falou para nós, a massa é de 1.200 kg. E tá vendo aqui que ele não deu a aceleração diretamente? Qual a informação que ele deu? Ele deu uma velocidade inicial, uma velocidade final e um tempo. Tá vendo? Olha, se eu tenho velocidade inicial, se eu tenho a velocidade final e se eu tenho o intervalo de tempo, com essas três grandezas eu consigo calcular a aceleração. Por quê? Como faço para calcular a aceleração? A aceleração, fazer um cálculo acessório aqui primeiro. A aceleração significa justamente variação de velocidade dentro de um certo intervalo de tempo. Como calcula a variação de qualquer coisa? Sempre o valor final menos o valor inicial. Qual que é o valor final da velocidade? 108 km por hora. Foi a velocidade que ele atingiu lá no fim das contas. E o valor inicial da velocidade? O valor inicial da velocidade é zero. Falou aí para nós. Ele partiu de zero. É o valor de início. Só tem um probleminha. O probleminha é isso aqui, ó. 108 km por hora. Não dá. Tem que usar metros por segundo. E como é que faz para passar de km por hora para metros por segundo? Tá aqui, ó. Divide por 3,6. 108 km por hora. Eu vou dividir por 3,6. 108 km por hora. Então, vamos deixar aqui no cantinho, ó. 108 km por hora dividido por 3,6 é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Então vamos calcular a nossa aceleração agora. O valor final, valor atingido, 30 menos o valor de início, né? Que velocidade tinha no começo? 0. E isso aconteceu em quanto tempo? 10 segundos. 30 menos 0 é 30. 30 por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse nosso automóvel ele vai aumentar a sua velocidade em 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Porque ele tem 1.200 quilos e está recebendo a ação de uma certa força. E eu quero saber justamente quanto vale essa força. Então vamos lá. Força resultante igual massa vezes a aceleração. Quero saber a força. A massa desse troço vale 1.200 kg. Já está em quilogramas, então não mexe. E a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. 1.200 vezes 3. 3.600 newtons. Aqui falou que a força resultante vale mais de 4.000? Sim. Não, quer dizer, não. Animal, não. Vale 3.600 newtons. Beleza? O último exemplinho aqui, olha só. Um corpo de 6 kg move-se com velocidade constante de 0,4 metros por segundo no intervalo de 0 até meio segundo. Considere que a partir de meio segundo, esse corpo é impulsionado por uma força de módulo constante
e de mesmo sentido que a velocidade durante 1 segundo. Então quer dizer que essa força está ajudando a empurrar o corpo. Ela não está travando o movimento, está a favor do corpo. O gráfico abaixo ilustra o comportamento da força. A velocidade do corpo no instante 1,5 vale menos de 2,5 metros por segundo. Então o que aconteceu? O corpo, até esse meio segundo aqui, ó, até esse meio segundo, ele tinha uma velocidade que já existia, né? Velocidade de início que já existia de 0,4 metro por segundo. Ele recebeu a ação de uma força. Olha aqui, a partir desse instante, ele recebe a ação de uma força de 12 newtons. Essa força dura quanto tempo? Ela dura, aqui, ó, um intervalo de tempo de 1 segundo. Tá vendo? Que foi de meio até 1,5 segundo. Então ele tinha essa velocidade. Aí de repente, por 1 segundo, ele recebe a ação de uma força resultante de 12 newtons. E aí eu quero saber a velocidade final. Qual a velocidade que ele atinge? Olha, já que ele está recebendo a ação de uma força, ele vai ter aceleração. Quer dizer que sua velocidade vai mudar. E a força está a favor. Essa velocidade vai aumentar ainda. Que valor vai ser? Ele me falou ainda que a massa, tá aqui, ó, a massa desse corpo vale 6 quilogramas. Vamos lá, eu sei juntar isso aqui tudo? Sei. Eu sei juntar isso aqui tudo. Eu sei justamente como é que força se relaciona com variação de velocidade. Como que eu sei que força se relaciona com variação de velocidade? Onde na física eu junto força com mudança de velocidade? Segundo a lei de Newton. Então, toda vez que você pegar uma questão que está misturando força com mudança de velocidade, tudo ao mesmo tempo, segundo a lei de Newton. Só que repara que ele não me deu a aceleração diretamente, ele não perguntou sobre a aceleração diretamente, ele quer a velocidade final. Mas onde está a velocidade final? A velocidade final está aqui dentro, está dentro do A. Então vamos abrir essa aceleração aqui, ó, para ficar uma formulinha mais explícita aqui, de um jeito mais fácil da gente mexer. Eu sei que a aceleração é a variação de velocidade por tempo. Vamos abrir ela mais um pouquinho para ficar melhor ainda. O que é variação de velocidade? É o valor final menos o valor inicial e aí dividido pelo tempo. Variação de qualquer coisa, sempre o valor final menos o inicial. Vamos colocar os valores agora então. A força vale 12, então eu tenho 12 newtons de força. A massa vale, 6 kg. A velocidade final eu quero saber. A velocidade de início, né, ele já tinha ali, quando começou a receber a ação da força, ele já tinha velocidade de 0,4 dividido pelo intervalo de tempo que foi de 1 segundo. Esse 6 passa para a esquerda, dividindo aqui, ó, 12 por 6. 12 por 6 é 2. Então ficou assim, ó, 2 igual. Aqui, esse parênteses dividido por 1 não muda em nada, né? Então, velocidade final menos 0,4. Esse 0,4 passa para lá positivo. Então, quanto é a velocidade final do nosso corpo? 2 mais 0,4. 2,4 metros por segundo. Então, o nosso corpo ele acabou atingindo a velocidade final de 2,4 metros por segundo. A afirmativa aqui disse que a velocidade do corpo vale menos de 2,5. Certo, um pouco menos, vale 2,4. Então, qual que é a ideia, né, da primeira lei da inércia e da segunda lei? A primeira lei fala, olha, se você está lá um corpo parado, né, ou andando em linha reta, se ninguém meter a mão, se não tiver força, ele vai continuar daquele mesmo jeito. Forever parado, forever and ever,
andando em linha reta com velocidade constante. Se tiver ação de uma força, olha, se tiver ação de uma força, aí a velocidade do bicho muda. Mas como que ela muda? Para que valor ela vai? Para que tanto essa velocidade vai? Aí que entra a segunda lei. Fala, olha, se você meter a mão nesse objeto, a velocidade vai mudar e vai atingir um valor que é calculado pela segunda lei. Beleza? Então, a segunda lei do Newton é uma complementação da primeira lei, que é uma ideia do Galileu. O Newton pegou essa ideia e falou, deixa eu dar uma esticada nisso daqui. Existe a ideia da inércia, mas se eu pegar uma força e aplicar sobre uma massa, eu vou alterar então a velocidade desse corpo. E essas variáveis, força, massa e aceleração, elas se relacionam desse jeito que está aí nessa formulinha. Tem autores que chamam essa formulinha de princípio fundamental da dinâmica, inclusive, tá? Mas enfim, não tem que saber esse nome, mas essa é a ideia da segunda lei de Newton, a ideia da força resultante, que gera uma aceleração numa certa massa específica, num certo corpo, beleza? É isso aí, segunda lei de Newton. Valeu!